Felipe, para a gente poder contextualizar e colocar a população que não está tão acostumada com questões econômicas, com esses termos um pouco mais técnicos. Nós estamos num período pré-eleitoral e muito se diz do cenário econômico brasileiro. De maneira bem sucinta, o que a população, no geral, deve observar num governo para que ela possa fazer uma avaliação se esse governo ele tem um bom projeto econômico ou não? Excelente pergunta, porque na verdade a economia, ela afeta o dia a dia das pessoas. Então ninguém melhor para dizer se a economia está indo bem ou mal do que um trabalhador lá na ponta, alguém que está abrindo a sua padaria todo dia e está vendo se está tendo mais ou menos consumo, se a inflação de alimentos, das coisas que ele consome, está mais pressionada ou menos pressionada. Mas nós, economistas, quando a gente vai olhar o cenário, a gente precisa considerar algumas variáveis agregadas, né? Que elas revelam, de alguma maneira, uma espécie de síntese ou de resumo ou indicações, né, do que está acontecendo com a economia como um todo. Por exemplo, o desemprego, a própria inflação. A inflação é a variação dos níveis de preços em termos médios. Então, eu tenho uma cesta de consumo. Essa caneca pode estar na cesta de consumo, o café, o arroz, o feijão, passagem aérea, transporte coletivo, metrô, ônibus, tudo. E aí você tem uma média ponderada pelo peso de cada um desses itens, e a gente fica observando se essa média está aumentando ou diminuindo, ou aumentando muito ou aumentando pouco. Quando ela está aumentando muito, a inflação, que é a inflação, acende-se o sinal de alerta. O Banco Central tem que aumentar o juro para fazer as pessoas consumirem menos, para ter menos demanda, como a gente diz em economia. Então a gente olha o desemprego, a inflação, o crescimento econômico, por uma variável que é o PIB, o Produto Interno Bruto, que é uma forma de você ver o quanto tem sido o fluxo de geração de riqueza, né, de produção, de consumo, de investimento, de exportações, menos as importações. E além dessas variáveis, da inflação, crescimento, desemprego, é observar também, de modo mais geral, o sentimento da população, né? Quando a gente olha as pesquisas, por exemplo, de opinião pública, a população avalia positivamente o governo atual, mas ao mesmo tempo não é uma avaliação estrondosa como o presidente Lula já teve lá atrás, por exemplo, nos 2 primeiros mandatos. Talvez por quê? Porque quando o presidente Lula assumiu lá em 2003, depois do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, voltando ainda um pouco, o Fernando Henrique tinha sido ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Em 1994 foi aprovado o Plano Real e nós tínhamos uma inflação que chegava a ser de mais de 80% ao mês. Todo mês as coisas subiam 80%. Então todo mundo corria para gastar o salário que recebia, porque o dinheiro perdia valor rapidamente. A cada dia o seu dinheiro estava perdendo valor se não tivesse investido. Na época tinha até o overnight, que era um mecanismo nos bancos para garantir para você a inflação e um pouquinho a mais, mas quem tinha acesso a isso eram só os ricos, classe média alta e alta. Os mais pobres recebiam um cheque e iam gastar rápido para poder comprar as coisas básicas, né? Então, o Fernando Henrique foi eleito em primeiro turno, aliás, em 94, para assumir em 95, e depois foi reeleito em 98 para continuar em 99, também no primeiro turno, porque ele conseguiu proporcionar um ganho para a população que era muito concreto. As pessoas não conseguiam comprar nada, o salário não valia nada. E quando você controla a inflação, R$ 1 na época podia comprar vários itens que eram inacessíveis para a população, mais pobre principalmente. Então ali foi um primeiro momento de redução de desigualdade e de ganho de renda. Depois, com o governo Lula, os programas sociais, que já tinham começado no governo FHC, mas que foram expandidos, sobretudo com o Bolsa Família, que é um programa consagrado, avaliado pela academia, pelos estudiosos, inclusive gente de fora do país. É um programa que conseguiu proporcionar ganhos importantes de bem-estar para a população, principalmente a população que mais depende do poder público, da população mais pobre. Então, esses ganhos que foram proporcionados naquela época eram muito mais evidentes
do que os ganhos que agora a manutenção de um quadro de crescimento razoável, inflação controlada proporcionam. Porque as pessoas olham para o governo e falam: tudo bem, o Bolsa Família continua, tenho Minha Casa Minha Vida, eu consigo ter o Desenrola, por exemplo, que é um programa do governo para resolver minhas dívidas, mas e o que mais? Quando que eu vou conseguir ter acesso a mais itens de consumo que eu gostaria de conseguir consumir? Quando que eu vou fazer uma viagem? Quando que eu vou fazer isso, aquilo? Quando eu vou ter um ganho maior de salário? Então, as demandas aumentaram. O que, por um lado, é bom, porque você conseguiu garantir por muito tempo, já desde 94 com o real, uma estabilidade para o país. O problema da hiperinflação não volta nunca mais, a não ser que a gente faça muita barbaridade em termos de política econômica, no que eu não acredito, porque as urnas na democracia funcionam justamente para proporcionar esse controle constante dos governantes pelos governados. Essa é a beleza da democracia. O Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, ele dizia que a democracia é o pior de todos os governos, exceto todos os outros. Porque, de fato, a democracia é difícil, você tem que negociar, tem o Congresso, tem um monte de parlamentar, tem os interesses privados, tem isso, tem aquilo. Mas a alternativa é infinitamente pior, indesejável, e nós já tivemos experiência de governos autoritários no Brasil. Então, para responder a sua pergunta, eu diria que a economia está indo bem, poderia estar melhor, porque nós estamos crescendo em torno de 2%, a inflação está em torno de 5% e o desemprego está na mínima histórica, abaixo de 6%, 5,5%, 5,4%. Então, é um quadro positivo, mas a população quer mais. E esse é o desafio, seja da centro-esquerda, da centro-direita, enfim, do espectro de todos os partidos que se posicionam no espectro político. O desafio é esse, é apresentar novidade para a população. Como que a gente vai progredir mais? Como que você vai garantir que a renda dessas famílias aumente mais ao longo dos próximos anos? O que tem de diferente a ser oferecido? E é por isso que, quando você olha a avaliação do governo, não está em 80%, está lá em 40%, 50%, né? E tem, claro, o desgaste das figuras que estão na política. O presidente Lula está fazendo política desde o final dos anos 70, né? Então já disputou muitas eleições. Lá fora é uma figura extremamente reconhecida, até mais do que aqui. A minha avaliação pessoal é de que é uma figura que conseguiu entregar muita coisa para a população, faz um bom governo, mas existe esse desgaste, né, da própria figura pessoal. E do lado do campo mais à direita, sim, também eles têm um apelo muito grande, metade da população, digamos, tem apreço, né, pelo lado mais à direita, sobretudo pela figura do Bolsonaro, pai, que agora tenta transferir para o filho, para o senador Flávio, mas falta também um projeto de país, uma visão de mundo, para onde nós vamos, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: não existe vento bom para nau sem rumo. Se o barco está navegando sem rumo, sem saber para onde vai, Todo vento é ruim. todo vento é desfavorável, né?